nossa videoaula de hoje vamos falar de oposição e o papel do rei nos finais. A oposição é descrita em quase todos os livros de finais, mas existe um outro termo, conhecido como casa crítica, que também pode facilitar a compreensão dos finais. A oposição é quando o rei entra frente a frente ao oponente, como nessa figura. A ideia da oposição é muito simples. Com o rei frente a frente, um dos reis é obrigado a abrir espaço para o outro, quer dizer. Então, já que a gente tem que promover esse peão, o mais lógico é tirando o rei negro da frente. Então, por exemplo, se o rei vier para D7, nós jogamos rei F6 e o peão está pronto para ultrapassar e chegar até o final. Claro que se o rei jogar rei D6, o rei negro, ele facilita esse trabalho, né? Mas as negras podem tentar dificultar com rei E8. E o lance correto e mais simples aqui, apesar de ter outros que ganham, é rei E6. Por quê? Faz a oposição mais uma vez, obrigando o rei a sair, o rei adversário a sair para um dos lados. Por exemplo, vamos sair para o mesmo lado por motivos didáticos. Rei D8, rei F7, rei D7, avança o peão controlando essa casa e o peão vai embora, promovendo e vencendo. Algumas pessoas vão falar, mas tem outros jeitos de ganhar aqui. Por exemplo, avançando já o peão direto também. Mas mantendo esse raciocínio da oposição, fica bem mais fácil não cometer erros. Depois vocês podem estudar essa posição por conta própria e ver que realmente tem várias formas de ganhar aí. O conceito de casa crítica, que alguns autores defendem, como por exemplo Nizovich, é que o rei tem que estar em alguma posição para vencer. Então, por exemplo, nessa posição, se as brancas conquistam a sexta fila, a casa da sexta fila em que o peão vai promover, elas vencem. Por isso que esse lance é até lógico. Ela quer tirar o rei da frente para poder ocupar e ganhar o controle dessa casa. E ganhando o controle dessa casa, elas já estão com a vitória garantida, que era a outra forma de vitória que eu vou mostrar para vocês agora. Por exemplo, nesse exemplo aí, o rei branco já está na sexta fila. Aqui não importa qual lado que vai jogar, as brancas já estão ganhas. Por exemplo, se o rei for para D8, o rei branco entra em F7 e vence. Mas caso movam as brancas, depois de conquistada a casa crítica, que é a casa na frente do peão da sexta fila, não importa se o peão estiver mais atrás, gente, sempre vai ser essa a casa crítica. O branco joga simplesmente, por exemplo, rei F6, porque depois de rei F8, já está ganho, avança o peão, E6, rei E8, E7, o rei não pode pegar a oposição e vence. Vocês podem rever esse vídeo um pouquinho, mas é muito simples. Ou conquista a casa da frente do peão, ou conquista a oposição. Que no final das contas são o mesmo termo, mas oposição é um termo clássico usado em quase todos os livros. Vou dar mais alguns exemplos para ficar mais claro. O final normalmente é uma briga de reis. O branco tem várias formas de vencer aqui também, mas uma técnica muito simples é colocar o rei em oposição ao adversário, fechando o rei no canto, o rei preto no canto.
que não tem a mínima chance dele entrar na frente do peão. Né? Por exemplo, depois de rei F4, rei H5, rei F5, rei H6, rei F6. Se o rei descer, já pode até avançar o peão direto, né? Se o rei for para H7, e se voltar também, né? Um peão dispara, por exemplo. Se o rei vai para H7, na linha citada, mesma coisa, né? Basta avançar o peão, que o rei não vai alcançar mais, né? A casa está impedida. Então, muito simples. Por que isso é importante? Nesse próximo exemplo aqui, jogam as negras. Elas vão conquistar uma posição que é conhecida como posição à distância. A oposição normal era se as negras chegassem em D6. A oposição à distância, muitos livros falam para colocar um número ímpar de casas entre os reis, por exemplo. Rei D8, ficando 3 casas entre os reis. Eu prefiro pensar, se o rei está na casa preta, tem que colocar ele numa casa preta, ou negra, né? Se o rei está na casa branca, eu tenho que colocar ele numa casa branca, que vai ter a posição da distância que for. Tanto faz a posição do rei aqui. Vamos ver, se ele jogar rei D7, as brancas agora jogam rei D5 e conquistam a posição. Por que as pretas não empatam mais? Porque depois de rei C7, não avançar o peão, né, gente? Rei C5 conquistando a posição. Por quê? Lembra da casa crítica? Que a gente tem que conquistar? Mas tanto faz o rei sair para qualquer lado, não ser para B7 para seguir os lances anteriores. Rei D5, rei C8, rei C6, e agora qualquer um dos lados que ele sair, por exemplo, se rei B8, rei D7 e avança o peão, ou se rei D8, rei B7 e avança o peão até a promoção. Então, jogando as negras nessa posição, elas jogam rei D8 e conquistam a posição à distância empatando. Por quê? Deixa eu mostrar mais uma linha rapidinho para vocês. Se rei E7, claro que é rei E5 fazendo a posição de novo, né, gente? Vai seguir na mesma posição, na rei D7, rei D5 caindo na posição da linha anterior. Então, nessa posição, as negras empatam com rei D8. Por quê, né? Porque agora, qualquer casa que o rei entrar, por exemplo, rei E5, ele pode entrar na frente do peão, que é o mais simples, ou rei E7, que pega a posição. Rei D7, rei D5. Ou desculpe, né? O inverso, rei D5, rei D7, conquistando a posição. Ou rei C5, agora você já sabe, né? Rei C7, e não ganha mais, por exemplo. Rei D5, rei D7. Se continuar movendo o rei, continua na posição. Se afastar o rei do peão, captura o peão. C5, o rei entra na frente do peão. Rei C7. C6 e agora o peão atrapalha a posição. Por exemplo, rei C8, rei D6, rei D8, C7 cheque, rei C8 e agora, se o rei andar para C6, afoga. E se o rei afastar do peão, rei toma peão. Exemplo muito instrutivo, recomendo quem não pegou a manha ainda para ver com calma, que é muito importante esse sinal. Então, a oposição simples e a oposição à distância. O lance correto aqui para as negras é rei D8, porque agora qualquer lance do branco, ele pega a oposição. E claro que se as brancas avançam o peão, né, gente?
a forma mais simples é entrar com o rei na frente do peão. Rei C7, por exemplo, rei D5, rei D7, pegando a posição e está empatado. Esse próximo exemplo aqui, pus ele na frente, desculpem, o branco está promovendo lá embaixo. Parece que é muito simples ganhar assim, indo com o rei capturar o peão, né? Rei A7, rei C6, rei D7, rei D4, rei C7, rei A5, rei B7, rei D6, rei toma peão. Só que agora as negras jogam rei C7 e o rei branco está confinado na coluna A, por exemplo, rei A8, rei C8, rei A7, rei C7, o rei não sai daí, né? Rei A8, rei C8, e se avançar o peão, afoga, né? A7, rei C7. Mais uma vez aqui, o grande truque está impedir essa manobra do rei de alcançar a casa C7, prendendo o rei no canto. Simplesmente um rei briga com o outro. Rei A6, rei C3, rei D5. Essa posição aí está citada no DVD do Kastenmiller, da Chess Base, e é muito interessante mesmo. Um rei barra o outro, impedindo que ele aproxime da casa que ele precisa para afogar o rei branco. Agora as brancas estão completamente ganhas. Por exemplo, rei D3, rei C6, rei D4, rei B7, rei D5, rei toma peão, rei C6, rei B8 e promove. Ou, no lugar de rei D3, rei B4, também não dá certo. Rei C6, rei A5, rei B7, rei B5, rei toma peão, claro que ganhou, né, gente? Rei C2, rei B8 e promove. Ou rei A5 para ficar coladinho no peão, rei B7 e promove. Esses exemplos foi para mostrar para vocês que muitos dos finais de peões são uma briga entre reis. Aqui, por exemplo, numa famosa partida do Capablanca, numa simultânea contra o Shipley. Vou pegar a posição um pouquinho antes aqui. Nessa posição, o Shipley, em 1924, na simultânea em Filadélfia, jogou E5. E o Capablanca, que era conhecido por ganhar de forma simples, né, preferia empurrar para os finais, simplificou a posição aí. D toma E5, cavalo toma E5, cavalo toma cavalo, dama toma cavalo, dama toma dama, F toma dama, bispo E4, bispo C6, bispo toma bispo, B toma bispo. Quem vê o Capablanca jogar assim fala, não, o cara não quer nem ganhar, né? Torre B3, rei C7, torre B1, dobrando na coluna B aí, tentando explorar a coluna, torre B8, e agora, hein? Capablanca troca tudo. Torre toma torre, torre toma torre, torre toma de novo, rei toma. Nós vamos explorar isso nas lições mais avançadas. Mas essa posição aí é muito vantajosa para as brancas, mesmo tendo cada um 5 peões, por causa da colocação do rei branco muito melhor do que a do rei preto. O Capablanca ganhou com rei D3, centralizando o rei, muito importante o rei jogar no final, quando não tem mais damas no tabuleiro ou muitas peças, é mais difícil na mate, o rei pode ajudar, aí obviamente não tem peça nenhuma, ele tem que ajudar. Rei C7, rei E4, rei D6, G4, bloqueando o peão de F, ótima jogada do Capablanca aqui. Rei E6, H4, F6, F4, E toma F4, rei toma F4. Agora o Capablanca quer entrar na casa F5, onde o rei dele vai ficar melhor colocado, né? Mas ainda há vários lances de peões para ambos, né? Então, H6, C3, A6, A3, A5, A4. Ele está querendo acabar com os lances de peões do preto. É claro que se o preto jogar agora C5, ele iria jogar C4, com o cálculo de ele fazer o último lance para obrigar o rei preto a mover, né? Aqui o preto resolveu mover o rei de uma vez, cedendo na casa. Rei A7, rei F5, o rei já entrou, né? E agora ele está completamente ganho, né? Por exemplo, C5,
C4. Aqui o Shipley abandonou, né? Mas não tem mais solução. Né? Por exemplo, se ele sair de perto do peão, rei toma o peão. E se ele jogar rei F7, o Capablanca joga simplesmente H5. Se o rei sair para D7, o rei entra em G6, ganha o peão H e promove. Se o rei sair para G7, o rei penetra em D6 e agora vai capturar o peão de F, depois o de H. Aqui fica claramente demonstrado a vantagem de ter um rei mais ativo. Então o assunto de finais é muito interessante. Lembre que no finais, principalmente rei contra rei ou uma peça contra uma peça, o rei deve ser uma peça ativa e ajudar na batalha. E entender bem esse conceito de oposição, que é muito importante. Obrigado por assistirem mais essa videoaula.